Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Conceitos incorretos e perturbadores. Que tema! Joana de Ângeles versa nesse capítulo do livro sobre a natureza das relações e a natureza das nossas reações dentro desses mesmos grupos. Está baixinho, né? Consegue me ouvir aí agora? Melhorou? Ótimo. Era a perturbação. Oi? Eu tenho essa dificuldade, mas eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Qualquer coisa vocês me avisam que eu quero me comunicar direitinho com vocês. Então, ela aponta um elemento que é bastante corriqueiro na nossa vida, até porque não existe vida humana sem relação, não é verdade? E normalmente a gente não pondera que relação nas nossas vidas, independentemente de que ela seja familiar, grupo familiar, amorosa, de amizade, de trabalho, de sociedade, enfim, qualquer dimensão e categoria que a relação possa estar ocupando, a gente dificilmente se recorda de que nessas relações a gente vai encontrar espelhos para nós mesmos. Mas as relações também despertam material de insegurança no indivíduo. Despertam material de insegurança porque o indivíduo é talhado desde pequeno, e é o percurso que eu quero fazer, tentar fazer com vocês hoje. A gente é talhado desde pequeno a receber aprovação, a ter pertencimento, a ser valorizado, a obter um trânsito nos diversos grupos, e logicamente que até certo ponto isso é uma função adaptativa do nosso desenvolvimento emocional, psicológico, e naturalmente a gente aqui no ambiente espírita nós não podemos esquecer que além disso que é material construído na encarnação, a gente carrega também material que a gente traz das outras encarnações, que são atributos, tendências, atavismos, complexos, processos que nós naturalmente viemos continuar desenvolvendo, melhorando, superando na atual encarnação. E a gente de alguma maneira vai se entregando às dinâmicas de pertencimento, e a gente não nota que muitas vezes a nossa tendência é nos descaracterizarmos, nos desidentificarmos de quem nós realmente somos, porque queremos agradar, porque queremos pertencer, porque queremos encontrar no outro um reflexo afetivo para nos dar alguma espécie de legitimação, de ancoragem. E, logicamente, até certo ponto, isso é saudável também. A gente busca pessoas para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa se sentir seguro, para que a gente possa se sentir incluído. E em todas as dinâmicas de grupo, sem exceção, a gente vai vivenciar essa impossibilidade de controlar o que o outro pensa. E aí eu quero parar nesse ponto e fazer um pequeno recorte para explicar um pouquinho da estrutura que a gente constrói para poder funcionar desse jeito. As primeiras figuras que fazem parte da nossa vida, que são as figuras primordiais, as imagens parentais, né? Pai, mãe ou seus substitutos. A criança diante deles vai demandar segurança, legitimação, proteção, nutrição, autorização. Não é assim? A criança, se a gente se recordar, quem tem filho, como é a demanda do filho para que os pais reconfirmem, autorizem, fortaleçam
acolha. Nós também passamos por isso, e a relação e os modelos de relação que a gente foi construindo ao longo das primeiras etapas de desenvolvimento com essas figuras primordiais, tanto no sentido de estruturação do nosso próprio ego, estruturação do nosso próprio psiquismo, quanto no sentido de qualidade de relação que nós recebemos e que nós podemos dar aos filhos que tivemos, se tivemos filhos, enfim. Isso é um material fundamental para a construção da estrutura desse indivíduo. Então a gente pode imaginar muitas vezes que pais idealmente deveriam ensinar seus filhos, na prática, não só no discurso, a lidarem naturalmente com as separações, com ciclos, com frustrações, com as críticas, e lidar a partir de um lugar de autonomia, mostrando àquela criança, mostrando àquele indivíduo que está se formando, que ele tem condições de ir lidando com aquilo e que ele tem amparo para ele ir aprendendo a fazer isso. E nas relações parentais a gente vai encontrar, às vezes, ambiguidade, tanto com um excesso de proteção, e às vezes a gente vai ter espaços de negligência, e que, em contrapartida, quando você pensa no indivíduo que sai de um útero e aquele lugar todo protegido, que simbolicamente traz uma ideia de paraíso, não existe frustração, não existe insatisfação, é autorregulado, não tem sofrimento, teoricamente falando, e é numa fase de desenvolvimento que não existe palavra, não existe imagem, só existe sensação. E a formação que vai sendo constituída ali, fisiologicamente, é toda num lastro de sensação. Quando a gente sai do útero e a gente faz contato com essas imagens parentais, primordialmente a mãe, que é a primeira conexão da criança com o mundo, a inundação com um excesso de cuidado ou a negligência são polos perigosos, porque é nessa fase que o indivíduo vai se constituindo na construção do seu self, na construção de um eu mais estruturado, que vai caminhando pela vida junto com essa família, e que na fase de criança e de adolescência lança para os pais aquelas perguntas simbólicas: sou bonito? Sou inteligente? Posso contar com você? Você gosta de mim? O quanto você acha que eu sou legal? A gente não pergunta isso diretamente, mas a gente espera isso de resposta para a gente se sentir legitimado enquanto cresce. Ah, que letra bonita que você tem agora, está com a letra ótima, melhorou, tirou nota boa. E a gente vai ouvindo essas falas, e a gente vai assistindo ao longo do nosso desenvolvimento as relações que são tecidas dentro do núcleo familiar, e muitas vezes essas relações vão virar um modelo de relação que a gente adota inconscientemente para a gente. Quando a gente vai crescendo e entra na adolescência, vai entrando na idade adulta, então a categoria das relações também vai ficando mais complexas. A gente também joga essas mesmas perguntas, que a gente vai chamar de expectativas, de projeções, para as pessoas com quem a gente vai conviver. Me ame, me contrate, diga que eu sou bacana, queira estar comigo, me convide, me acolha, não me rejeite, eu gosto. Se apaixone por mim, me tire para dançar. É assim que acontece nas fases do desenvolvimento. E aí, quando a gente não recebe esse espelhamento, a gente cria interpretação de valor, de se acontecem certas coisas eu valho assim, e se acontecem certas outras coisas, minha validade é outra. Então, Joana de Ângeles, ela vai abordar nesse capítulo essa tendência do indivíduo a fazer
uma projeção para os grupos aos quais ele pertence, demandando desse grupo aprovação, pertencimento, trânsito, êxito, sucesso, acolhida. E o que a gente não se dá conta é que muitas vezes, como eu disse no início da nossa conversa, a gente começa na dinâmica de agradar os outros, e a gente vai entender bem isso, porque quando a gente vive socialmente, a gente vai adotando, mesmo que a gente não perceba com clareza, a gente vai adotando personas, vai adotando nossas formas sociais de funcionar, e nesse sentido a gente aprende a esconder as partes obscuras da nossa natureza. A gente aprende que aquilo é feio, que aquilo é desajustado, que aquilo vai gerar alguma espécie de desarranjo na relação, e a gente vai aprendendo isso. Outra perturbação. Desde muito pequeno, mas não foi culpa de ninguém. Não, isso é brincadeira, estou brincando só para poder descontrair. Estamos em grupo fraterno, todo mundo aqui está com vontade de ajudar, de aprender, então isso é só para descontrair. A gente vai construindo relações com as pessoas numa demanda que, pela nossa própria inconsciência, visa atender unicamente os mecanismos do ego. Então, a gente quer transitar nos grupos e a gente não lida bem com críticas, a gente não lida bem com opinião que seja divergente. A gente, quando vê que uma pessoa tem mais afinidade com outra, a gente já começa a elocubrar situações. Não gosta de mim, aí já está ali junto de fulano, não me chamou para o aniversário. Tem isso, não tem? Você que riu deve já ter. Também já passei por isso. Não me chamam para vários aniversários. Mas não tem problema, eu desejo felicidade da mesma forma. E aí, quando a gente vê muitas vezes a pessoa cochichando, e já está tomado por aquelas interpretações, está falando de mim. O que será que eu fiz? Aí muitas vezes a gente pode adotar duas posturas, e essas duas posturas são ilustradas lá por Joana, mas existem outras também. Ou eu vou ficar animoso, agressivo, arisco, ou eu vou tentar agradar, cercar, contornar para ver se eu conquisto, trago para mim. E esse vai e vem de poderes acaba sendo muito maléfico para a gente. Primeiro porque quem gosta de você deve gostar de você do jeito que você é, com defeitos, com qualidades, com todo o pacote que você carrega. Segundo porque a opinião do outro sobre mim pode ter importância até um ponto. O ponto em que eu uso a sua fala para que eu possa refletir sobre algo que talvez eu possa melhorar em mim, ou se eu achar que aquilo não me cabe, eu vou descartar. Mas muitos de nós nos vemos necessitando que todas as pessoas nos olhem de uma determinada maneira, e dentro dessa dinâmica das personas, a gente não percebe que a gente tenta parecer que é algo, muitas vezes sem ser. Isso faz sentido para vocês? Aí a gente vai pensar um pouquinho no conceito de Carl Rogers, que falava sobre autenticidade. Não é autenticidade no sentido leigo, mas tangencia um pouco essa questão, porque se você não for capaz de se identificar com sua essência, se acolher, se amar, se perceber, você também não vai se modificar para melhor, você não vai ressaltar suas partes positivas, você não vai ter condições de ter material para trabalhar aquelas outras que merecem cuidado, que merecem superação, que merecem espaço de trabalho, de reforma.
se eu estou sempre olhando para fora, para o que as outras pessoas imaginam e pensam, dificilmente eu estou olhando para mim, porque a energia que eu vou gastar para que a outra pessoa ache que aquilo que eu mostro é legal, que a outra pessoa, normalmente a gente elege pessoas que a gente diz, essa pessoa, eu gostaria que ela me admirasse. Por exemplo, eu tenho uma amiga ali, de mais de 20 anos, que eu não posso dizer mais do que isso, que aí eu fico aqui, meu Deus, será que ela está achando que eu estou falando bobagem? Porque ela é uma palestrante maravilhosa. Nós começamos juntos. Ali, ó, aquela moça de branco. Ali, ó, colocou aqui sobre ela, eu não disse que eu estava valor, tá aí. E é uma amiga querida que eu não vejo quase nunca, mas ela mora aqui. E quando eu encontro ela, é como se fosse ontem. E aí a gente fica olhando para essas pessoas que são significativas na nossa vida, e a gente, meu Deus, o que será que está achando? Mas a gente sabe que existe uma outra coisa fundamental quando a gente se relaciona com as pessoas, que é a confiança no amor. Quando a gente confia no amor do nosso semelhante, a gente sabe que nada que vai sair dessa pessoa nunca vai ter uma intenção ruim. E isso é um imunizador espetacular para todas as relações, muito embora a gente não consiga vivenciar isso com todas as pessoas. Não é verdade, gente? Porque nem todo mundo você tem como ter intimidade, mas com todo mundo você pode ter caridade. Irrestritamente. É verdade ou não? Não é? Então, mas nos grupos em geral, fora amizades que são assim milenares, a gente vai construindo coleguismo, uma amizade mais superficial, um trabalho de grupo, vai se aproximando, aí um dia conta um pouquinho a história, e a gente diz, poxa, arranjei uma amizade bacana, aí daqui a pouco aquela pessoa mostra um traço que você desaprova, aí você já se desaponta. E isso é um indicativo de que a gente precisa trabalhar a nossa capacidade de lidar com a humanidade que existe no nosso semelhante, com a humanidade que existe em nós, porque não existe ninguém perfeito, e perceber que muitas vezes nas nossas relações a gente exige o impossível. Existem coisas que a pessoa não tem condição de oferecer, exige um grau de atenção, um grau de presença, um grau de interesse que às vezes a pessoa não está preparada para oferecer. Você acabou de conhecer a pessoa muitas vezes. Quem aqui não tem material de sombra? Ninguém. Não precisa nem levantar a mão. Todos nós temos imperfeição. E eventualmente pessoas que convivam conosco vão encontrar em nós defeitos. Mas imagine se todas as pessoas que encontrassem defeitos em nós simplesmente virassem as costas e se afastassem e dissessem, essa pessoa eu vou riscar da minha lista porque tem tal defeito. Essa pessoa eu vou riscar da minha vida porque não presta, porque é assim. Onde é que está o propósito da vida ter colocado a gente na possibilidade, dentro da possibilidade de nos relacionarmos com as pessoas e a partir da relação com as pessoas compreendermos que as pessoas são para nós espelhos fragmentados da nossa própria alma, que nos convidam o tempo todo a um aprimoramento e que nós também, por nossa vez, somos espelhos para as outras pessoas. E neste sentido, isso modifica, ou modificaria, pelo menos teoricamente, toda a nossa perspectiva do que significa de fato nos relacionarmos com o mundo, nos relacionarmos com as pessoas, porque aí o ego começa a sair da tendência natural de apenas se defender ou apenas trazer para si a sua busca de espelhamento, a sua busca de aprovação, e ele passa a despertar para uma importante necessidade, que é a necessidade
de se libertar das máscaras, a necessidade de se libertar do egoísmo e a necessidade de se libertar do julgamento. E quando a gente pensa nisso, é importante que a gente reflexione sobre qual é o tamanho da expectativa que eu imagino que as pessoas têm a meu respeito. E o quanto eu vivo na minha vida direcionado por essa ideia de que tem sempre alguém esperando algo de mim e que eu tenho que responder a essa expectativa como se eu vivesse em função disso. E aí eu não consigo ser eu mesmo, porque eu vou viver para atender não a sua expectativa, porque na minha ilusão eu acho que eu sei o que você espera de mim, na minha ilusão eu acho que eu sei o que se passa na sua cabeça, mas na verdade tudo que eu imagino que você possa esperar de mim e que eu não tenho um dado concreto para substanciar isso, é apenas projeção. Projeção é um fenômeno psíquico involuntário e inconsciente, no qual eu vejo em você conteúdos que existem em mim. E é por isso exatamente que as relações para nós, espíritas, espiritualistas, ateus, agnósticos, cristãos, qualquer pessoa, hindus, budistas, todas as relações sempre vão ser material riquíssimo, para que a gente possa parar para se perguntar o que é tanto que eu vejo, me incomodo ou admiro no outro, se eu não tenho um dado concreto para isso. Aí a gente que é da doutrina espírita, ou que acredita na reencarnação, a gente diz é coisa do passado. E aí quando a gente não gosta de alguém, a gente já diz, é o inimigo do passado. Fez alguma coisa ruim para mim, meu santo não bateu com essa pessoa. Quando a gente tem aquela afinidade diferente, que parece que conhece há tempos, a gente diz, eu conheço você de outras vidas. Mas a gente não cogita que, muito embora até possa existir essa hipótese, tem material inconsciente que faz com que eu me atraia ou rejeite algo em você. E isso é para quem quer se destinar numa direção de autotransformação, de autoburilamento, de trabalho pessoal, de autoconhecimento. Isso é material fundamental para que o indivíduo possa descobrir mais sobre quem? Sobre os outros ou sobre si? Sobre si mesmo. Porque a forma como eu julgo, a maneira como eu falo, o conteúdo que sai da minha boca, a maneira como eu lhe vejo, a maneira como eu interpreto as suas ações, fala mais de mim do que de você. E isso implica dizer, quando a gente entende essa dinâmica dentro do bom senso, dentro de um senso equilibrado, para não levar essa fala minha a um extremo, eu entendo que tanto eu quanto você precisamos de ajuda. Tanto eu quanto você precisamos de misericórdia. Tanto eu quanto você podemos nos ajudar nos perdoando. E existe uma autora que se naturalizou americana, acho que ela é indiana, e ela era uma terapeuta de família espetacular, e ela tinha uma capacidade muito grande de enxergar as nuances dentro das relações, e escreveu alguns livros pequenininhos, muito legais de ler, não sei se acha mais para vender. O nome dela é Virginia Satir, e um dos poemas dela
que eu não vou lembrar completamente, fala algo mais ou menos assim: quero me aproximar de você sem consumi-lo, ajudá-lo sem criticar, amá-lo sem possuí-lo, falar com você e ser escutado, e mais outras coisas dentro dessa mesma linha. E se eu posso receber o mesmo de você, nós então teremos um encontro ricamente ornamentado. Faz sentido isso para vocês? Porque a gente precisa sair dessa dinâmica do eu sou vítima, eu sou julgado, eu sou excluído, eu sou coitadinho, fulano fala mal de mim, ninguém gosta. A gente precisa sair desse lugar, porque muitas vezes é fantasia. E mesmo que seja verdade alguma dessas coisas, quem faz o mal e quem erra, o problema é da pessoa. Nós aprendemos com o Mestre que aqueles que pensam diferente de nós, os adversários, merecem de nós compaixão, oração e vibração, não outra coisa. Os seres que muito amam, portanto, excluíram de sua cartilha a palavra vingança, porque a vingança é o contrário do amor. A vingança é pertinente ao egoísmo. E aí a gente diz aqui na Casa Espírita, mas eu não me vingo, não. Eu só reconheço que o karma cobrou o que devia, porque eu sei que quem faz, paga. Quem deve vai ser cobrado. E aí eu fico até tranquilo, se me fizerem, porque quando acontecer a cobrança do karma, aí a gente tem aquela vingança passiva, que a gente diz, meu Deus, eu não queria estar sentindo desse jeito, mas estou. O fulano mereceu, plantou, está colhendo, Deus ajude, abençoe, porque aí quem sabe um dia se transforma. E a gente não percebe que isso ainda é vingança. Isso ainda é ignorância nossa, que dentro de nossas relações faz com que a gente se coloque num patamar, e a gente muitas vezes não admite isso, um patamar superior ao dos outros. Porque para você julgar alguém, você tem que estar numa posição superior. Da mesma forma que as reações de intolerância são típicas de alguém que está numa posição inferior. Então, quantas vezes a gente escuta, não gosto de gente burra, não gosto de gente lenta, a gente escuta isso, não escuta das pessoas? Eu fico impaciente com gente que tem um ritmo diferente. Não entrego para fulano fazer porque não vai fazer tão bem quanto eu. É ou não é? Aí depois fica reclamando, meu Deus, que sobrecarga na minha vida, que eu faço tudo, ninguém me ajuda. Como que vai lhe ajudar? Se quando ajuda você critica, nunca está bom o suficiente. E aí se a pessoa faz, e aí não faz bem feito, não chamo mais nunca. Então veja quantas nuances intrincadas tem as nossas relações uns para com os outros. E o chamado fundamental de nós despertarmos para um propósito de vida que realmente contemple o desejo de evoluir. Eu não tenho como evoluir sem o meu semelhante. Mesmo que eu vá pegar uma cabaninha e vá viver no mato, eu vou evoluir até um ponto. Mas sem o esmeril das relações, eu estou lhe dando trabalho, né? Me mexendo o tempo todo aqui. Você está dando tudo, mas olha só assim mesmo, viu? Sem o esmeril das relações, eu não sei como eu ainda estou. Eu não sei como eu ainda reajo. Aí você pode dizer, mas eu estou
Na doutrina espírita, eu aprendi que a gente não pode falar mal, só pode pensar. Penso, mas não falo para ninguém, guardo para mim. E aí eu quero dizer para vocês que o que você pensa vem associado com algo que você sente. Vocês sabiam disso, não é? E o que eu penso e o que eu sinto cria o que se chama no Oriente de forma-pensamento. Toda vez que a gente pensa e sente da mesma forma, a gente alimenta formas, pensamento com aquela característica. Por exemplo, medo, rejeição, inveja, raiva, angústia, insegurança, julgamento. Quando a gente pensa mal do nosso irmão, fulano é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito, e pensar muitas vezes sem nem saber direito se essa pessoa de fato é assim, porque a gente olha as coisas pelas aparências e a gente toma as aparências como se elas fossem verdade. E quando eu penso, eu não vou dizer porque eu sou espírita não fala, espírita manda a vibração. Espírita não pode falar, mas o pensamento gera uma onda fluídica. E aí, para quem já leu, vai recordar daquela escrita de Chico Xavier, que recebe uma médium, recebe uma pessoa no seu centro, e essa mulher chega com uma dor de cabeça intensa, muito intensa. E aí era dia de psicografia. E ela conversa rapidamente com ele, fala do que está sentindo e vai se sentar para assistir os trabalhos. Durante a psicografia, Emmanuel chega perto de Chico e mostra a ele Dr. Bezerra de Menezes colocando uma das mãos próximo aos ouvidos da mulher e retirando um corpo fluídico muito denso. No fim da reunião, a mulher vem dizer para Chico que a dor de cabeça havia passado completamente. Mas o que foi que causou a dor de cabeça dela? Ela havia discutido com o esposo e ele teve o ímpeto de bater nela, mas se conteve. Mas o ímpeto não. O dardo energético foi na direção dela, mesmo que ele não tenha perpetrado o ato. Isso faz sentido para vocês? Então, pensar e sentir também é uma questão que deve sofrer educação, que só deve sofrer iluminação, que deve receber o nosso cuidado, inclusive porque se você que leu O Segredo imagina que basta pensar positivo, eu quero aquele carro, eu quero aquele carro, eu quero passar no concurso, eu vou passar no concurso, eu vou arranjar um namorado, enfim, qualquer coisa que seja do seu desejo, você se só lê o primeiro e o segundo pontos das leis do desejo, das leis da atração, descritas lá no livro, tem que ler a terceira parte, porque de fato o pensamento tem força e plasma, mas se a pessoa não modifica a atitude interna na direção daquilo que ela busca, não tem como encontrá-la. Da mesma forma que se eu emito um pensamento sombrio na direção de alguém que está repleto de amor, acontece o que? O meu pensamento vai chegar lá e volta para quem? Para mim. Então o amor é a grande imantação que não somente protege, mas contagia. E em grupo, como aqui por exemplo nós estamos hoje, encarnados,
desencarnados, mais desencarnados e encarnados, trabalhando, interpenetrando, cirurgiando, cuidando, retirando irmãos necessitados de esclarecimento para a mediúnica lá de cima. Nós todos aqui, vibrando nessa faixa de atenção, de pensamento, de cuidado, estamos construindo uma energia poderosa de cura. E precisamos nos lembrar que, muito embora nós aqui, em grupo, mesmo não nos conhecendo, estamos nos relacionando no nível energético. Faz sentido isso para vocês? A gente se relaciona energeticamente, mesmo com quem a gente não está falando. Então, quando você vier para a Sheila, ou para qualquer lugar onde você possa se dirigir buscando alívio, deseje também para os outros. Vibre para o seu irmão, para a sua irmã, que você não conhece, você não sabe nem por que veio. Às vezes veio para fazer trabalho para alguém que não pôde vir, mas também é beneficiado. Então, nós nos relacionamos em diversos níveis, comportamentais, verbais, não verbais, que envolvem comportamento também, emocional, energético. Despertar para esta responsabilidade também é despertar, como eu disse mais cedo, para o propósito da vida em nós, como espíritos em evolução, a fim de que nós sejamos capazes de aproveitar as oportunidades atuais que vão nos espelhando, que vão trazendo para nós aquelas informações, que vão trazendo para nós aquelas experiências que nós precisamos atravessar, que nós precisamos elaborar, e que a gente possa se lembrar que mesmo naquelas horas difíceis, que mesmo diante daquelas pessoas que são desafiadoras, mesmo diante daquelas pessoas que você diz, eu não fiz nada a essa pessoa para que essa pessoa haja dessa maneira comigo, entenda que a lei maior nada deixa passar. Entenda que a lei de retorno sempre propicia ao indivíduo a possibilidade de fazer contato com experiências que vão ajustar contas com o karma, que vão solidificar qualidades que você já tem, ou que vão ajudar você nas suas expiações e resgates. Então, mesmo que você não tenha feito nada nesta encarnação, mas está vivendo alguma situação, você certamente está dentro do influxo da lei, porque a lei não erra. E o que quero dizer quando eu falo sobre isso? Que nós precisamos receber melhor aquilo que acontece, não com passividade, não com inércia. Lógico que a gente tem o direito de se defender, a gente tem o direito de colocar limite, a gente tem direito de dizer a pessoa não haja dessa maneira comigo, porque você está me machucando. Eu não estou dizendo que isso não deve ser feito. Muito ao contrário, você não tem que jogar para dentro. Você tem que encontrar uma forma de expressar saudavelmente, porque senão você adoece. E aquilo que a gente fica ruminando contamina a nossa vida, contamina nosso corpo, contamina nosso ambiente e é um foco energético de atração para outras experiências similares. Entendendo isso, o espírita deve saber que ele não está aqui para um passeio de recreios, que ele vai ter intervalos em alguns momentos, mas que ele veio para trabalhar, que ele veio para superar etapas, que ele veio para exercitar aspectos de sua natureza que ainda precisam de exercício.
Alguns de nós até podemos achar que não precisamos de reforma, mas precisamos. Basta que a gente observe quais são as nossas reações mais automáticas quando alguém faz alguma coisa. Veja uma pessoa que você goste muito, adoro fulano, mas no dia que me contraria, não quero ver. Não é assim? Porque nosso amor, ele é condicional. Ele é flutuante. Ele depende do que a gente recebe. Ele não está enfatizando aquilo que você pode ofertar. E claro, ninguém aqui está isento nem impedido do desejo de receber afeto. Não é nada disso. Mas a gente precisa se lembrar que a gente pode cultivar a nossa própria identidade, que a gente é capaz de expressar divergência sim, e que precisa aprender a expressar divergência, mas perder também o medo de desagradar os outros, porque a gente às vezes tem medo de perder as pessoas, se elas deixarem de achar que a gente é bom. Só que bom é Deus, nem eu nem vocês. A gente tem o direito de exercitar a nossa palavra, o nosso limite. A gente tem o direito de exercitar os nossos deveres. E quando a gente traz para o âmbito dos nossos deveres a possibilidade de converter isso em prazeres, isso já é um passo ainda maior no nosso caminho de evolução. Porque quando o meu dever se torna um prazer, significa que eu começo a trabalhar numa zona muito mais confortável, em que as coisas não pesam nos meus ombros, porque eu já começo a fazer as coisas por amor ao amor, por amor à ética, por amor ao serviço, por amor ao bem, e sem esperar nenhuma espécie de retribuição nenhuma, porque eu também começo a entender que neste mundo, que neste universo, eu existo também como criação divina e que devo colaborar com a obra maior, mesmo que a minha colaboração seja mínima, pequenina, como eu ainda sou. E isso também não deve esmorecer. E quando a crítica chegar, quando a escuta da maledicência chegar, que a gente possa manter o espírito de aprendiz e se perguntar: eu tenho alguma coisa a ver com isso? Em vez de ficar lutando internamente para justificar que a outra pessoa de antemão já está errada, pare e se pergunte. Porque se não tiver nada, você vai encontrar também uma resposta. Mas a possibilidade de adotar uma atitude aprendiz é uma possibilidade que nos convoca a exercer o aprendizado da humildade. Não existe ninguém que não possa nos ensinar alguma coisa. E mesmo aquelas pessoas que são aquelas que adoram dar palpite sobre tudo, provavelmente não conhecem ninguém. Tem sempre uma crítica para fazer: isso aqui deveria ser feito desse jeito, isso aqui você faria dessa forma, isso aqui está errado, aqui tem um erro de português. Não tem pessoas que fazem assim? Mesmo essas. Agradeça. E quando você sentir que está excessivo, você diz: ó, meu irmão, você não precisa falar dessa forma. Eu sei que sua intenção deve ser boa, mas veja que você está falando várias vezes essa mesma coisa. Ah, não vão gostar de mim se eu fizer isso. Pode até ser. Mas se você fizer com amor, você pode ganhar um amigo. Se você conversar com as pessoas que muitas vezes têm interlocuções difíceis com você, devolvendo sua melhor face, você pode dissolver uma inimizade. Vamos sair deste polo
onde nós sempre estamos buscando gratificação para validar nossa personalidade, nossa aparência, nossa inteligência ou nossa competência, porque isso é da ordem do ego. E muito embora a alma precise do ego para se manifestar no mundo, é tarefa do ego ir aprendendo a se colocar a serviço da alma. E quando a gente pensa que a gente pode a cada instante se colocar a serviço da alma, estar em grupo, mesmo que seja estar em dupla, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família de origem, na família que você criou, qualquer lugar sempre vai ser uma excelente oportunidade, não só de você crescer, mas de você poder plantar sementes amorosas, sementes de esperança, procurando se certificar que você não está pela força da crítica, pela força da intolerância, pelo ímpeto muitas vezes de uma agressividade que não foi ainda educada para se expressar de maneira saudável, machucando desnecessariamente seu irmão. Todas as coisas nós podemos aprender a expressar, a dizer, mas também é preciso que a gente se abra para escutar. É importante que a gente ressignifique e reinterprete o que chega de fora para nós, sem aquele patamar de defesa, porque uma das coisas mais perturbadoras, um dos conceitos mais incorretos e perturbadores que nós podemos carregar conosco é a ignorância de que somos todos filhos da mesma fonte, de que somos destinados ao amor e à felicidade, de que somos eternos e que, portanto, todas as coisas são finitas. E claro, quando a gente ignora isso, tudo parece mais difícil, tudo perturba com mais facilidade, tudo desanima de uma maneira mais desastrosa, e a gente pode começando a reverter isso, porque mais dia menos dia, ainda que a gente repita 10.000 vezes a mesma lição, vai chegar um momento que todos nós seremos capazes de olhar e sentir que somos não apenas espíritos encarnados numa trilha de evolução, mas seres interligados quanticamente, onde a sua felicidade também passa a ser a minha. E eu me proponho a trabalhar por isso. Muita paz e imensa felicidade para você.